Uma alegria estar com vocês nessa tarde, poder compartilhar sobre essa ferramenta que alguns anos atrás nós introduzimos no Ministério Peniel e graças a Deus nós podemos ver hoje muitas vidas sendo ganhas para Jesus, inclusive igrejas que são abertas através do Lar de Paz. Não sei se pessoal tem alguém aqui da Peniel do Rio Branco 2, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Aqui o meu irmão aqui que falou comigo, né, no congresso. Igreja do Rio Branco 2 começou com Lar de Paz, né? Vocês fizeram um Lar de Paz numa família, depois se tornou uma célula e hoje é uma igreja. Então é uma ferramenta que nós temos visto Deus usar de uma forma incrível. Na verdade, quando nós implantamos esse trabalho, nós não imaginávamos que teria a proporção que teve, eu pelo menos não imaginava, e graças a Deus nós vemos, tanto nas igrejas locais, como em todo o ministério, como nas igrejas em bases missionárias, muitas vidas sendo ganhas para Jesus através do Lar de Paz. Alguém já ministrou Lar de Paz? Levanta a mão. Alguém já? Ah, Deus, misericórdia, todo mundo quase, glória a Deus. Metade da igreja, fico feliz por isso. Alguém já recebeu Lar de Paz na sua casa? Levanta a mão. Aí, glória a Deus, que bênção. Pessoas que foram frutos também do Lar de Paz. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração a respeito disso. A minha intenção não é dar o treinamento do Lar de Paz aqui, porque eu sei que muitos já tiveram. Se você ministrou, com certeza você já foi treinado para isso. Hoje o treinamento também é base da nossa apostila na escola de células, então você que já fez escola de células, você também já aprendeu sobre isso. Então não quero repetir essas informações que nós já damos muitas vezes, mas eu pedi ao Senhor a revelação de uma palavra, a direção de uma palavra, para que Ele aquecesse o nosso coração, para que o nosso coração, como já tem sido aquecido nesse lugar, durante todas as palavras, continue sendo aquecido por esta ferramenta, com um desejo dessa ferramenta. A minha oração, meu irmão, é que quando esse congresso terminar aqui, nós vamos sair dessa porta aqui, nós vamos sair caçando casas para entrar e pregar o Evangelho. Amém? Essa semana toda você vai caçar casa para você entrar e anunciar Jesus, e Deus vai se manifestar através da sua vida. Bom, vamos lá. Acredito que quase todos aqui sabem o que é GPS, já usou um GPS, não é? Para você usar um GPS, o propósito do GPS é apontar um destino. Quando você quer chegar num lugar onde você não sabe chegar, você coloca no GPS. Ele vai te levar ao destino. Só que para o GPS te levar a esse destino, você sabe muito bem que primeiro ele precisa ter a sua localização. Ele não consegue te apontar o destino se ele não souber onde você está. E quantos aqui querem viver o destino de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Você quer viver o destino que Deus tem para a sua vida? Amém. A forma como que Deus nos leva ao destino é parecido com o do GPS, de certa forma. Porque, na verdade, para Deus apontar e nos conduzir ao destino que Ele preparou para nós, primeiro, Ele precisa nos encontrar na posição que Ele nos criou para estar. Não é que Deus não sabe onde você está, Ele sabe, mas na verdade, para Deus te conduzir ao destino, primeiro Ele quer te encontrar na posição que Ele te criou para estar. E eu quero começar essa ministração, nós vamos entrar depois ainda mais no Lar de Paz, mas eu quero primeiro aquecer teu coração quanto a isso, mostrar o desejo de Deus quanto a isso. As primeiras duas perguntas ao homem, em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 4, Deus ele faz duas perguntas. Primeiro, onde está você? Adão costumava ali estar naquele jardim, receber Deus, passear com Deus ali no final daquele dia, no pôr do sol, aqui naquele jardim maravilhoso, junto com a sua esposa, mas de repente a Bíblia fala que Deus desceu ali, como era de costume, para caminhar, para andar, para exercer comunhão com Adão, mas Adão não estava lá. E Deus perguntou, onde está você? Dois capítulos depois, se eu não me engano, um capítulo depois, veio uma segunda pergunta de Deus ao homem. Foram as duas primeiras perguntas de Deus ao homem. Deus, para o filho de Adão, agora para Caim, ele pergunta, onde está o seu irmão? Primeiro, onde você está? Depois Deus pergunta, onde está o seu irmão? Sabe, eu acredito que essas duas perguntas, elas não fazem parte apenas de uma história, mas são duas perguntas que resumem a nossa existência e o propósito de Deus em nós nessa terra. Essas perguntas aqui não são apenas história, mas eu vejo, Deus tem me mostrado, e com certeza para muitas pessoas também,
como perguntas proféticas aos nossos dias. Onde você está? Onde está o seu irmão? E graças a Deus eu tenho visto muitas pessoas, tanto nessa igreja, no ministério, como no Brasil todo, no mundo todo, pregando e ressaltando sobre isso, porque é uma pergunta que Deus tem feito para a nossa geração. Onde você está? Onde está o seu irmão? E essas perguntas, além de proféticas, elas estão interligadas. Não são perguntas singulares, embora sejam também, mas elas estão interligadas uma na outra. Aonde você está, primeiro, se refere a uma posição. Deus está perguntando, que posição você está? Um lugar para habitar. Por que você não está? Foi a pergunta de Deus para Adão. Por que você não está no lugar que eu te criei para estar, Adão? E quando ele pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Nos traz um sentido de uma vocação para cumprirmos. A primeira pergunta nos aponta uma posição que devemos estar. Um lugar para habitar. O quê? Presença de Deus. A segunda pergunta, onde está o seu irmão? Deus traz a revelação de uma vocação que nós fomos chamados para cumprir. A primeira pergunta é um chamado. E meu irmão, o primeiro chamado de Deus, eu sei que nós estamos numa conferência que está ressaltando missões, e glória a Deus por isso, que somos uma igreja missionária, e na verdade eu nem gosto muito dessa frase, porque se é igreja já é missionária, se não é missionária quer dizer que não é igreja. Igreja tem que ser missionária. Mas o primeiro chamado de Deus ao homem não é ir. O primeiro chamado de Deus ao homem é volta. Voltar para um lugar que você jamais deveria ter saído. Voltar para um lugar de origem. Voltar para a posição que eu te criei para estar. Que você foi criado para viver. Deus, Ele tem chamado a nossa geração a respeito disso. Voltar à nossa posição. A um lugar de habitação. Ao lugar que Ele nos criou para viver e para estar. Aonde? Na sua presença. E tudo na nossa vida, meu irmão, eu vou te mostrar o propósito, eu estava falando isso para chegar lá de paz, mas tudo na nossa vida é resultado do lugar onde nós estamos. Se você está na posição que Deus criou para você estar, você vai viver o que Deus criou para você viver. Você que é pai, você que é mãe, você está preocupado com o seu filho, você não sabe onde ele está, você liga para ele, você pergunta, filho, onde você está? E ele fala, pai, estou na escola. Logo você sabe o que ele está fazendo na escola, amém? Ou deveria, né? Estou na igreja, então... ele está na igreja, então eu acredito que ele deve estar adorando ao Senhor, deve estar com os irmãos lá, comunhão. Porque o lugar onde nós estamos define o que nós estamos fazendo. Então, antes de chegar aqui e falar sobre o que nós devemos fazer, embora eu quero falar sobre isso, primeiro eu preciso te lembrar de um lugar onde você tem que habitar, onde Deus te chamou para fazer morada e para habitar. Porque o lugar onde você está define o que você está fazendo. E a segunda pergunta de Deus para o homem, para Caim especificamente, diz respeito a uma vocação nos nossos dias. Onde está o seu irmão? E infelizmente muitos de nós ainda estamos respondendo como Caim. Deus, não sei. Por acaso eu sou guardador dele? A razão pelo qual não cumprimos a nossa vocação, é porque não estamos na posição que Deus nos criou para estar. A razão pelo qual não sabemos responder onde está o nosso irmão, é porque não estamos no lugar de habitação onde Deus nos criou para habitar. Se quando Deus pergunta para você, onde está o seu irmão? Onde está o seu vizinho? Onde está seu colega? Onde está sua família? Se você responde, eu não sei, por acaso sou o guardador dele, na verdade você já está respondendo a primeira pergunta. Na presença de Deus você não está. Porque quando nós não enxergamos a posição do nosso irmão e nos ausentamos, nos isentamos da responsabilidade que temos sobre ele, assim como Caim fez, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, naturalmente você não está na posição que Deus te criou para estar, na presença dele. Porque quando nós vivemos no nosso lugar de habitação, nós cumprimos e vivemos a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? A nossa vocação é, na resposta dessa pergunta de Deus, conduzir o nosso irmão a uma posição que Deus criou ele para estar. A nossa vocação como igreja é testemunhar Jesus.
Talvez você pense, não, mas eu sou do grupo de louvor, a minha vocação é cantar e tocar. Pode até ser, mas é Deus te usar através do louvor para testemunhar Jesus para os outros. A minha vocação é interceder, é estar na intercessão, amém. Mas Deus vai te usar na intercessão para revelar Jesus para os outros. Qual é a obra de Deus? A gente fala tanto de obra de Deus, não, vamos fazer a obra de Deus. Que obra de Deus? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é apenas construir prédios. A obra de Deus, o que é a obra de Deus? Sabe qual é a obra de Deus? Revelar Jesus. Jesus disse, essa é a obra do meu Pai. A obra que Deus tem para nós é revelar Jesus. Talvez Ele revele Jesus de formas diferentes para a sua vida, mas a vocação de todos os cristãos se resume em uma: testemunhar Jesus, conduzir pessoas que não estão na posição que foram criadas para estar, até a posição onde elas foram chamadas para estar. Aonde? Na presença de Deus. Então essa é a nossa vocação. E sabe, tem um texto que eu gosto muito, eu não vou pedir para você abrir, mas em Filipenses capítulo 2, a Bíblia está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Leandro Vieira, ele teve aqui no Desconecta, ele falou aqui aquilo que tem mexido no meu coração. Que ele disse que nós como cristãos, nós estamos gastando mais tempo tentando manter algo que já é nosso, do que viver uma vocação pelo qual fomos chamados. Presta atenção nisso. Nós cristãos, nós estamos mais concentrados e gastando mais tempo tentando manter algo que já é nosso, do que viver uma vocação pelo qual fomos chamados. Nós olhamos para a nossa vida e estamos interessados apenas com a salvação. E parece que muitos cristãos vivem a sua vida nessa terra tentando manter sua salvação. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se você crê, não apenas acredita, mas se você estabelece nele a sua vida, se você crê no sacrifício de Jesus no Calvário, você já está salvo. A gente não precisa ficar tentando manter a salvação. Eu vou te explicar, não interprete errado até onde eu estou chegando. Mas nós vivemos a nossa vida tentando manter algo que já é nosso. Eu já sou salvo. Eu já sou salvo, o meu lugar é ao lado de Deus na eternidade. Eu vou viver a minha vida nessa terra para fazer a vontade desse que me salvou. Essa salvação que me foi dada, ela não gera em mim um pensamento de tipo, então vou viver a minha vida na carne e fazer o que eu quiser. Não, se você pensa assim, quer dizer que você não foi salvo. O salvo não pensa assim. Então nós cristãos salvos, nós gastamos mais tempo tentando manter algo que é nosso, do que viver uma vocação pelo qual fomos chamados. Deus nos vocacionou, Ele nos salvou e através da salvação Ele nos vocacionou para salvar outros. Essa é a vocação da igreja. Só que nós estamos tentando manter algo que já é nosso, se concentrando a nossa vida em manter algo que já temos, ao invés de desenvolvermos essa salvação. É por isso que Paulo ele disse aos Filipenses capítulo 2, ele disse, desenvolvei a vossa salvação. O que ele está dizendo? Coloca em ação a tua salvação. Coloca na prática a tua salvação. Ele não está dizendo conquista ela, ganha ela, porque não, salvação não é conquistada, não é merecida, é apenas recebida. Mas Paulo está dizendo agora, coloca ela em ação. Ou seja, concentra a sua vida agora em cumprir uma vocação pelo qual você foi chamado. E sabe, meu irmão, sabe o que eu percebo também? Às vezes nós levamos, eu não quero mudar o assunto aqui, isso tudo é para chegar onde eu quero chegar, mas a salvação não é o final da vida do crente. A salvação não é todo o evangelho. A salvação é a primeira fase do evangelho. É a primeira fase. A salvação não é o fim, mas salvação é o meio pelo qual Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Salvação não é a fim, salvação é um meio. Deus te salva para agora, através de você, cumprir o propósito dele, te vocacionar para aquilo que ele tem para você. Então, meu irmão, você foi salvo, todos nós fomos em nome de Jesus. E agora nós vamos colocar a nossa salvação em ação. E agora nós vamos transferir, não transferir, porque transferir eu estou algo que é meu dando para outro e não tendo mais. Não, eu estou transmitindo uma salvação que eu recebi. Você está me entendendo? Então a primeira pergunta é sobre posição, onde você está.
Qual é a tua posição? E se você está onde você foi criado para estar, você vai saber responder uma segunda pergunta de Deus: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Quando nós entendemos a nossa posição, nós viveremos a nossa vocação, que é levar o nosso irmão para a posição onde Deus chamou ele para viver. Então, meu irmão, esse é um chamado de Deus para os nossos dias. Deus tem aquecido o nosso coração em nossos dias a respeito disso. E sabe, quando se trata de testemunhar Jesus, quando se trata em transmitir o amor desse Cristo que já nos salvou, eu não conheço uma ferramenta tão poderosa nos nossos dias como o Lar de Paz. Eu já fiz muito evangelismo, eu sempre gostei de fazer evangelismo. Fazer evangelismo na feira, no mercado, na porta do mercado, de casa em casa. E são incríveis, é gostoso, isso faz bem, eu não estou sendo contra isso. Mas é diferente. Porque na feira eu estou lá abordando as pessoas e tem aqueles caras em volta gritando: ah, banana! A maçã aqui! Ficam fazendo piadinha com você, né? De casa em casa, você bate na casa lá, o cara lá dentro olha pela janela e já vê: os testemunhos de Jeová. Não dá nem para você falar: não somos, não. Eu não sei se você já passou por isso, mas várias vezes que eu bati na casa de pessoas, eu fazia muito isso com a cela, também com o CTM, e eu escutava lá dentro: shh. As pessoas falavam lá dentro: fica quieto. Por quê? Estavam fingindo que não tinha ninguém. Eu lembro de uma vez que desligaram a televisão, eu estava vendo a televisão de longe lá. Desligaram. Aí eu acho que eles vão sair, mas de repente ninguém saiu, silêncio. É os testemunhos de Jeová. Então eu não estou falando que isso não é bom, isso é gostoso, muitas vidas são ganhas também através disso. Mas, meu irmão, quando você entra na casa de uma pessoa que não conhece a Jesus, que está afastado, você senta no sofá dela, você senta na mesa com ela, olhando nos olhos dela, você está falando sobre o Jesus que te salvou. Você não está cobrando uma atitude, você não está falando: você tem que ir para a igreja domingo, senão não venho mais aqui. Não, o Lar de Paz não serve para isso. A pessoa ir para a igreja e aceitar Jesus é consequência, nós estamos lá para semear, não para cobrar uma resposta de imediato. É paciência, é perseverança, é uma semeadura. Mas você está sentado com a pessoa, olhando nos olhos dela, mostrando o Jesus que te salvou. Isso é incrível. E era exatamente essa a ferramenta de Jesus. Jesus, centenas de vezes, dezenas, centenas, ele entrou na casa das pessoas. Ele sentava à mesa com as pessoas. Você vê isso o tempo todo, principalmente no Evangelho de Lucas. E não era qualquer um, não. Jesus entrava na casa dos piores, meu irmão. Em Lucas capítulo 5, eu preguei domingo passado aqui na sede, Jesus entrou na casa de Levi. Levi, o publicano. Os publicanos eram os mais odiados daquela época, porque os publicanos eram aqueles judeus que se venderam ao Império Romano. Mateus, Levi provavelmente era Mateus, pelo que parece na história. Mas eles se venderam ao Império Romano. Eles eram judeus, mas agora eles foram contratados por Roma para cobrar os impostos dos judeus. E isso os judeus odiavam. Então Jesus entrava na casa de Levi, Jesus entrava na casa dos fariseus, entrou na casa de Simão, fariseu. A forma de evangelização de Jesus, onde ele estava anunciando a sua vida, o seu amor, era exatamente entrar na casa de pessoas. Em Lucas capítulo 10, Jesus convoca 70, não apenas os 12 discípulos, não apenas os 3 mais chegados, mas 70. O que ele está dizendo? Essa ferramenta de entrar na casa das pessoas, anunciar o meu nome, a minha paz, não é para alguns da igreja, é para toda a igreja. Você vê Jesus trabalhando muito com os 3, com os 12, mas em Lucas 10, quando Jesus convoca os 70, ele está dizendo também para nós, líderes e pastores, para você, eu quero te usar também para testemunhar meu nome. Não é apenas os líderes mais chegados, são apenas os 12 discípulos, mas é para todos aqueles que já creem no meu nome. Então, meu irmão, sem dúvida nenhuma, de tudo que eu já fiz e abordei, é a ferramenta mais incrível de anunciar Jesus. Eu lembro que uma das casas que nós fizemos, o cara era um criminoso, e me avisaram, né? Falaram: Pedro, tem um cara, uma família querendo Lar de Paz, porque o pai é um criminoso, e ele está sendo ameaçado de morte pela polícia. E eu aqui, né? Para mim ir, eu vou encontrar alguém na igreja para ir.
E ele falou, não, a gente quer que você vá. Eu entrei naquela casa, aquele rapaz estava do meu lado aqui. Aquele senhor. Tinham uns quatro filhos. A esposa, um vizinho. Eu sentei no sofá deles e eu comecei a ministrar a primeira lição. Sobre Obed-Edom. A paz de Deus entrar na casa. A paz de Deus que excede entendimento. Ao tempo que eu falava sobre a paz de Deus, os olhos daqueles filhos começaram a se encher de lágrimas. Eles começaram a chorar. E enquanto eu falava aquilo, Deus falava para mim, Pedro, olha o que você está vivendo. E eu sentado, eu também chorava por dentro, né? Porque o homem chora por dentro, né? Eu chorava por dentro aqui, ó. Meu Deus, que oportunidade. Eu não estou na igreja pregando para 200 cristãos e às vezes tem 1, 2, 5 visitantes. Eu não estou numa cela pregando para 15 cristãos. Meu irmão, misericórdia, não sou contra isso, também, é necessário. Mas eu estou na casa, tem umas 7, 8 pessoas que não conhecem Jesus, tem um cara que é criminoso, jurado de morte do meu lado, e eles estão quebrantados ouvindo a palavra de Deus. E eu estou na casa deles, eu estou na sala deles, no sofá deles, olhando nos olhos para eles. Que oportunidade. Primeiro lar de paz que nós fizemos aqui na sede, acho que eles não estão aí hoje, a Rose e o Sandro, uma família que... quando o pastor Nilton me falou sobre casa de paz, eu não entendi muito qual era a visão, ele também não, a gente ouviu falar a respeito disso, estávamos meio perdidos. E eu lembro que no dia seguinte, uma irmã da nossa igreja, a Márcia, esposa do Evair, ela me ligou e disse assim, Pedro, eu estava internada, ela estava no hospital, e uma mulher que estava internada comigo, eu falei de Jesus para ela e ela disse assim, olha, vocês não podem ir na minha casa orar? Não tem como alguém na minha casa orar para a minha família. Aquela mulher já teve muitos cânceres. Ela tem 5 filhos. 2 adolescentes e 3 crianças. Hoje já estão grandinhos. Na hora que a Márcia falou aquilo, eu pensei, cara, vamos começar esse negócio de casa de paz. Eu nem sei o que é, mas vamos começar agora. Eu falei para ela, Márcia, vamos amanhã? Amanhã eu vou contigo nessa casa. Nós marcamos. Quando eu entrei naquela casa, meu irmão, eu comecei a falar de Jesus. Não tinha apostila ainda, não tinha material nenhum, né? Eu preciso preparar o material. Comecei a ministrar Jesus. Os olhos daqueles casais se enchiam de lágrimas olhando para mim. Naquele momento Deus disse para mim, Pedro, eles vão entregar a vida deles para mim hoje. Eu até pensei, será que eu faço apelo hoje? Deus dizia, é hoje, Pedro, eles vão entregar. Eu imaginava esse casal entrando na igreja aqui já quebrantadão, louvorzão aqui da sede, quebrantadão diante de Deus. Naquele dia eles entregaram a vida para Jesus. Hoje os filhos e toda a família estão aqui servindo a Deus, inclusive fazendo lar de paz. Talvez foi o último lar de paz que eu fiz. Mas esse mês agora eu vou fazer um novo. Em novembro nós temos uma campanha aqui na sede para isso. Uma irmã da nossa igreja, Marlene, está aí a Marlene? A irmã Marlene, acho que não, né? A irmã Marlene, depois de um treinamento, nós fizemos um treinamento lá de paz lá em cima, alguns meses atrás. Ela me procurou e falou, Pedro, meu sobrinho está doente, eu não sei que doença ele tem, nós não sabemos qual é a enfermidade, ninguém sabe, mas ele está num estado bem crítico, ele está muito mal, muito magro, acabado, ele não era assim, e de repente ele ficou. Eu preciso que você faça um lar de paz na casa do meu sobrinho. Ela disse para mim, olha, só que tem que ser o mês que vem, porque ele está fazendo um tratamento, tal. Antes de chegar o mês que vem, ela me ligou falando assim, Pedro, precisa ser o mais rápido possível. Pode começar a semana que vem. Nós fomos naquela casa. Enquanto eu ministrava a graça de Deus, essa graça que nós recebemos, essa salvação, essa paz que mudou a minha vida e mudou a sua vida, Deus disse para mim, vai e faz o apelo agora. Normalmente eu não faço na primeira semana. Normalmente eu vou esperando o momento certo que Deus fala para mim e Deus me conduz para isso. Deus disse, vai ser hoje, tem que ser hoje. Eu fiz o apelo para aquele jovem. Ele aceitou a Jesus e entregou a vida para Jesus. Na semana seguinte, 2 semanas depois, quando eu ia na casa dele de novo fazer um lar de paz, um pouco antes, me ligaram falando, ele faleceu. Agora, ao invés do lar de paz, na segunda semana, você vai fazer o velório dele. Na hora a gente fica muito triste, mas ao mesmo tempo que a gente está triste, a gente está muito feliz. Porque sabe que aquele homem agora está junto com o Senhor nos céus. A eternidade dele foi mudada. Talvez ele não teve a oportunidade de viver aquilo que nós vivemos, de estar na igreja, congregar, que é muito bom, mas a eternidade dele foi mudada. Ele ia passar a eternidade longe e agora ele está a eternidade na presença de Deus. Então, meu irmão, a ferramenta mais incrível sim que nós temos hoje, que não apenas o Ministério Peniel, mas no Brasil todo tem sido feita, é o lar de paz.
São casas que se abrem para que durante 8 semanas nós podemos entrar na casa dessas pessoas e anunciar a verdadeira paz que transforma a vida das pessoas. Nós vivemos hoje em um mundo cheio de conflitos, cheio de guerra, cheio de crise, cheio de problema. O bem mais cobiçado nos nossos dias é a paz. É a paz. E um dos objetivos do Lar de Paz, meu irmão, primeiro é fazer para pessoas que você conhece. Familiares, amigos, conhecidos seus. Quantos conhecem um não crente aqui? Levanta a mão. Tem que conhecer, né? Quantos conhecem? Eu sei que o povo não gosta agora de ficar levantando a mão toda hora, mas vamos lá. Quantos conhecem um não crente que está passando uma grande dificuldade na sua vida? Levanta a mão. Todos nós conhecemos. Um dos propósitos do Lar de Paz, o principal objetivo do Lar de Paz é alcançar exatamente essas pessoas. Não que nós vamos entrar apenas na casa das pessoas que estão mal, né? Se você está bem, não vou anunciar Jesus. Não, claro que não, eu anunciei para as pessoas que estão bem também. Mas quando uma pessoa está passando por uma enfermidade, um câncer, meu irmão, essa enfermidade, essa praga que tem invadido o Brasil durante anos. E eu lembro que uma época a gente colocava os pedidos de oração aqui no telão, tinham 10 pedidos, 9 era câncer. Eu fiquei lá atrás, meu Deus, o que está acontecendo com a saúde nessa era, nesse tempo? Uma pessoa que está passando por um câncer, por uma crise em casa, na família, filho nas drogas, desemprego, passando necessidade. Se você chega para essa pessoa e diz assim, olha, eu tenho uma esperança para a sua vida. A pessoa diz assim, vem, me conta. Se o Testemunha de Jeová, o Mórmon ou várias outras religiões, seitas, chegam para elas e dizem, eu tenho o que pode mudar a sua vida. Entre em casa, vem e me fala sobre isso. Mas nós cristãos, incrivelmente nós que temos a palavra da verdade, a palavra que transforma, a única ferramenta que pode transformar o Brasil, que se chama Palavra de Deus, nós esperamos essas pessoas entrarem na igreja para serem salvas. Nós mistificamos tanto o negócio que é como se para ser salvo precisa conhecer Jesus na igreja. Mas não! O Evangelho, o Reino de Deus, não são pessoas entrando nesse prédio, mas são pessoas que compõem esse prédio indo até essas pessoas. É como se a salvação estivesse aqui. Não, a salvação está em você. É você que transmite essa salvação. Quando a pessoa é salva, conhece Jesus, ela vai vir para esse lugar. Congregar é consequência disso, mas nós chegamos para as pessoas e ao invés de anunciarmos a paz de Jesus, nós só falamos, não, vai para a igreja. Se não foi, o problema é teu. Você não quer ir para a igreja, não vai ter Jesus. Você é um pequeno Jesus, você é um pequeno Cristo. É você que conduz pessoas para a salvação, para as pessoas virem para esse lugar. Então nós criamos uma cultura evangélica, gospel, como se as pessoas para ser salvas precisam entrar aqui. Não. Você é instrumento de Deus para salvar essas pessoas. Nós fazemos muito Lar de Paz para pessoas que estão desviadas. E meu irmão, eu não sei você, mas a maioria das pessoas que estão afastadas, quando eu convido elas para vir para a igreja, elas falam a mesma coisa. Elas falam assim, Pedro, eu não tenho força para isso. Parece que sempre que eu me levanto para ir para a igreja, alguma coisa acontece. Não é verdade? Quem já não ouviu isso? O tempo todo. E eu sempre esperava, eu convidava essas pessoas e ficava ali na porta torcendo, não, espero que ele venha. Não vinha. Aí o Pedro, religioso, cabecinha, ficava bravo com a pessoa. O problema é dela. Se não está vindo na paz, vai vir na dor. Não é verdade? Quantas vezes você já não pensou isso? Eu estou convidando, eu estou fazendo a minha parte. Mas não estou. Teve um dia que Deus falou assim para mim. Um irmão meu, amigo meu, estava afastado, hoje ele está na igreja. Ele disse para mim, Pedro, eu não tenho força para ir para a igreja. Eu sinto vergonha quando eu entro lá. Eu falei para ele, cara, você pode não ter força para ir para a igreja, mas eu como igreja eu tenho força para ir à tua casa. Eu não sinto de vergonha de entrar na tua casa. Vamos começar um negócio chamado Lar de Paz na tua casa. Falei para ele. Vamos começar um projeto chamado Lar de Paz na tua casa. Nós começamos. Ele voltou para Jesus, está firme e está fazendo Lar de Paz também. Então vamos quebrar essa cultura como se a salvação estivesse aqui. Não, a salvação está aqui. Está aqui. Deus te salvou para agora você transmitir essa salvação. E não esperar que as pessoas passem por grandes dores e percas na vida para dizer, preciso voltar para Jesus. Preciso ir para Jesus. Então, meu irmão, Lar de Paz é uma ferramenta que durante 8 semanas
nós estamos na casa dessas pessoas, pregando, anunciando a verdadeira paz. A única coisa que pode transformar o Brasil, a única coisa que pode transformar a nossa sociedade é a palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus não foi dado às autoridades, aos governantes, aos vereadores, prefeito, mas foi dada para a igreja de Cristo. É a única ferramenta que pode transformar esse país. Continuando aqui. Então o foco é encontrar essas pessoas. Aonde? Na sua família, entre os seus amigos. Chega para eles, você não precisa chegar para eles. Essa é uma dica minha, pela experiência que nós temos aqui. Você não precisa chegar para uma pessoa que está passando por isso e falar para ela, olha, nós temos um projeto na nossa igreja que durante 8 semanas eu quero estar na tua casa. Isso é meio assustador, às vezes as pessoas, 8 semanas? Caramba, 8 semanas na minha casa. Assusta, sabe o que você chega? O que você faz? Chega para ele e fala assim, eu posso fazer uma visita na tua casa? Posso orar na tua casa? Eu quero orar pela tua família. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Você crê que Deus muda a história de pessoas, meu irmão? Às vezes a gente tem tanto medo de dizer, declarar essas palavras proféticas. Eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Limitamos, temos medo de dizer isso porque não cremos. Você chega para a pessoa e fala, eu quero visitar a sua casa. Eu quero ir orar na sua casa. Eu creio que Deus vai transformar a sua família. Você entrou lá. Você está na sala da pessoa. Você deixou a palavra de Deus, você orou por ela. Você não está pedindo nada em troca. Você não fez, você não pediu para ela fazer um lanche para você. Você não fez oferta, não fez nada disso. Você está lá para semear. A pessoa gosta. As pessoas da nossa sociedade estão sedentas por Jesus. É que elas não sabem que é por Jesus, mas elas estão sedentas por Jesus. Elas, normalmente no trabalho, onde elas estão é apenas briga, é apenas um passando por cima do outro. Ninguém se importa com elas. Quando ela chega e conhece alguém que olha para ela e diz assim, eu estou aqui para abençoar a sua vida, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para declarar a cura e a graça de Deus sobre sua vida e sobre a sua família. É diferente. A pessoa gosta. No final, quando terminou esse momento que é super rápido, você chega para ela e pergunta, foi muito bom estar aqui com você, mas na nossa igreja nós temos um projeto chamado Lar de Paz, e durante 8, essa foi a primeira, mais 7 semanas nós queremos estar na tua casa, e eu quero continuar afirmando isso e declarando isso, e eu sei que serão as melhores 8 semanas da sua vida, que a paz vai reinar nessa casa. Você aceita? 99% dos casos aceitam, porque você já está sentado no sofá dela, você já está olhando nos olhos, ela já percebeu que você está interessado nela, em abençoar, em edificar a vida dela, que você não está pedindo nada em troca. Ela já percebeu que é rápido. Está aí outra característica do Lar de Paz. Rápido e objetivo. Às vezes é tão gostoso entrar na casa das pessoas e fazer isso, porque as pessoas gostam, que a gente é tentado a ficar 1h30, 2 horas lá. E a gente acha que está abafando. E no primeiro dia a pessoa até gosta, a pessoa está toda feliz lá, né? Oh, não, foi tão bom, 2 horas, né, na casa da pessoa. A pessoa não reclamou, não. Só que na semana seguinte, a pessoa está cheia de trabalho, cheia de coisa para fazer. Aí ela pensa, pô, caramba, 2 horas do meu dia vai ser para receber aquele camarada lá. Vai ser mais corrido. São 8 semanas, meu irmão, não precisa ser 2 horas por semana. Eu costumo aconselhar, 40 minutos é o suficiente. 40 minutos, 50 minutos no máximo, você vai sentar, você vai ouvir, você vai anunciar a palavra, você vai orar por ela e pela família. Sabe por que é interessante ser rápido? Porque deixa aquele gostinho de quero mais. Sabe quando você não está com fome, come uma comida gostosa e você diz, deu fome? Você já passou por isso ou só eu passo? A minha esposa passa por isso todos os dias. Ontem mesmo, quinta-feira, a gente comprou esfirra no Habib's. Não posso fazer propaganda, desculpa, e corta essa parte. A gente comprou esfirra, e eu perguntei para ela, amor, quanto você quer? Eu quero 3. Eu fui inocente. 3, tá? Então tá bom, vou comprar 3. 3 tá bom, né? Tá bom. Eu comprei 3 para ela e 7 para mim. Vocês estão vendo o quê? É o meu direito. Ela quer 3 para o meio dela, eu quero os 7. E eu comprei 7, é o combo lá do Habib's, promoção, né? Combo de 5, 5 mais 5, 10. Eu conto um monte de irmão da igreja lá às vezes. Eu comprei 7 para mim. Quando ela chegou em casa e abriu aquele papelão, aquela caixinha, ela, nossa, quanta esfirra. É 3 para você, 7 para mim. Quem disse que eu comi as 7? Terminou as 3, ela olhou que viu que tinha mais 3 ainda, que era minha. Ela me dá, vou comer uma da sua.
É sempre assim, né? Desde que a gente casou, eu percebo isso. Eu quero uma, come duas. Eu come duas, eu quero três. Só que quinta eu fui inocente. Eu falei, três tá bom. Mas não foi. Mas por quê? Porque você não está com fome. Não, três era o suficiente. Mas você come, você percebe, está gostoso, eu quero mais. E quando a gente é objetivo, é rápido, é claro, terminou, a pessoa fala assim, ué, já acabou? Sim, já acabou. Semana que vem a gente está de volta aí. Chega na semana que vem, a pessoa sabe já. Olha, vai vir aquele casal, eles vão vir orar pela gente, aquela paz vai reinar nesse lugar. E ela sabe que é rápido, não vai ser corrido. Então a recepção é diferente. Então, meu irmão, não tem por que ser 1 hora, 2 horas, seja objetivo. 40 minutos é o suficiente para transformar a eternidade de uma pessoa. 1 minuto é suficiente para isso. E uma coisa que algumas pessoas têm me perguntado, e nós temos visto isso acontecendo, em nenhum momento esse projeto Lar de Paz entra em conflito com as células. Não vamos cancelar as células para fazer Lar de Paz, não. Lar de Paz é um braço evangelístico das células. O Lar de Paz é a igreja indo, a célula é a igreja recebendo. Eu vou lá pregar o evangelho, eu vou ganhar a família para Jesus. Só isso? Não. Elas foram ganhas para Jesus, agora elas precisam ser cuidadas, pastoreadas, treinadas e depois enviadas. E onde é que elas vão ser tudo isso? Na célula. Então, meu irmão, o Lar de Paz é uma ferramenta da sua célula. Nós temos isso na nossa igreja. As células que mais batizam pessoas são células que estão fazendo Lar de Paz. E várias vezes, lembro de chegar em algumas, principalmente um tempo atrás, uns anos atrás, e eu chegava em algumas células, a gente não tem ninguém para batizar. E eu perguntava, alguém de vocês aqui, vocês estão fazendo Lar de Paz? Não, nós não estamos fazendo. Não vão. Nós estamos dando uma ferramenta, nós estamos dizendo para todos, não apenas para líder, porque o propósito do Lar de Paz nunca foi apenas usar aqueles que já estão trabalhando. Também o líder precisa fazer e ter essa experiência, mas é dar essa ferramenta da palavra de Deus, transformação de vidas para as pessoas. Para aqueles que chegaram agora, aqueles que já são batizados, treiná-los, ensiná-los e dizer para eles, vão de casa em casa, como Jesus disse, anuncie a verdadeira paz. E sabe o que aconteceu em Lucas 10? Eles voltaram, os 70 foram, eles foram de casa em casa. A Bíblia fala, lá no capítulo 20, por aí, diz assim, eles voltaram felizes. Talvez você esteja morrendo, às vezes, no banco da tua igreja, desanimado, sabe por quê? Porque você está parado, porque você não provou do privilégio, da alegria, que é anunciar Jesus, testemunhar Jesus. Eles voltaram felizes, porque, meu irmão, servir a Deus, às vezes a gente fica cansado, às vezes cansa um pouquinho, né? Muita coisa, congresso, depois tem cela, depois tem culto de jovem, às vezes você fica cansado, você volta para casa moído, mas aqui dentro você está pulando de alegria. Você já passou por isso? Eu lembro depois dos retiros de adolescentes, congressos que nós fazíamos, eu voltava para casa 2 dias sem dormir, parecia um zumbi. Meu irmão, mas eu não conseguia dormir à noite de tanta felicidade, em ver aqueles adolescentes e jovens sendo tocados por Jesus. Porque servir a Deus é o maior privilégio que nós temos para viver nessa terra. Mas nós achamos que o grande dia da nossa vida é apenas o batismo. Não! O batismo é o primeiro dos grandes dias da sua vida. Os grandes dias da sua vida serão aqueles que você vai ganhar uma família toda para Jesus. E no final do ano você vai batizá-las. É a melhor experiência que nós podemos viver nessa terra. Não apenas ser salvos, mas desenvolvei a vossa salvação. Coloque em prática, coloque em ação a sua salvação. Testemunhe Jesus, anuncie Jesus. Então, meu irmão, quando você toma a posição de fazer um Lar de Paz na casa de uma pessoa, você está manifestando o céu da casa dessa pessoa. A igreja, presta atenção nisso, a igreja é o método de Deus que Ele escolheu para manifestar o céu na terra. Você tem ideia nisso? A igreja é um método que Deus escolheu para manifestar a cultura do céu, a paz no céu, a vontade de Deus que é feita no céu sobre a terra. Por isso que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, como é no céu.
Então isso é a igreja é a intercessão de Deus na terra, a ligação de Deus com o perdido, do céu com a terra. Intercessão é tomar uma postura entre o céu e a terra, para que toda a vontade de Deus que é feita no céu, toda a paz de Deus que reina no céu, reina na casa dessa família, reine nesse lar, reina na nossa era, reine nessa terra. Você é a intercessão de Deus na terra. Você é o meio pelo qual Deus toca o necessitado. Você é o meio pelo qual Deus toca o perdido. Você é o meio pelo qual Deus toca aquele que está indo viver a eternidade longe dele. Você é o meio pelo qual Deus toca a viúva. Você é o meio pelo qual Deus toca o pobre. Você é o meio pelo qual Deus toca o homossexual, a prostituta, o traficante, o assaltante, o criminoso, o morador de rua, o rico. Nós somos a intercessão, a ligação desses dois pontos do céu com a terra. É isso que Deus está fazendo nesse reino. Quando a Bíblia fala sobre o reino dos céus, é exatamente isso. A manifestação do céu sobre a terra. Através de quem? Através da igreja. Por isso que eu sou contra, às vezes, alguns movimentos que se chamam aí para-eclesiásticos. Por quê? Porque a forma como Deus escolheu salvar não é através de um movimento, mas é através da sua igreja nessa terra, que somos nós. Então, nós entramos na casa dessas pessoas, e não apenas esperamos ela entrar na igreja, não esperamos essas pessoas que estão na terra buscar o céu, mas é o céu buscando essas pessoas. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A sua igreja. Só que às vezes a gente está invertendo o versículo, está falando, as portas da igreja não vão prevalecer contra o inferno. Vamos ficar aqui bem forte, aqui o inferno vai entrar. Não, quem está no ataque não é o inferno, quem está no ataque é a igreja. É as portas do inferno que não vão prevalecer com a igreja. Então nós somos a intersecção de Deus. Nós somos como Deus toca o perdido. E eu quero terminar com um texto, eu queria que você abrisse comigo. Eu sei que eu não pedi para você abrir até agora, não me acho que eu sou um descrente, mas eu quero concluir com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu amo esse versículo. Esse versículo quebra paradigmas, equívocos nessa era sobre esse assunto que nós temos falado o ano todo, graça. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O ano todo nós estamos falando de graça. E Deus, desde o início do ano, Deus me trouxe uma palavra nessa igreja, que eu falei sobre, foi a minha primeira mensagem nessa igreja, nesse ano, está na hora de avançar. Deus dizia para mim, esse é um ano que eu vou trazer uma nova mentalidade a respeito de mim, de graça para essa igreja. E essa igreja nunca mais vai ser a mesma. Coisas diferentes vão acontecer. Tempos melhores estão por vir. Sabe por quê? Porque embora muitos aí no mundo, numa interpretação errada sobre esse tema de graça, acham que a graça gera comodismo. Já que eu fui salvo pela graça, não preciso fazer nada. Já que eu fui salvo pela graça, não preciso evangelizar. Porque realmente você não evangeliza para ir para o céu. Na verdade você já está salvo. E isso cria uma mentalidade errada na gente. Não, então estou na graça, então não preciso fazer nada. Pastor, meu irmão, tenho evangelho. Não, pastor, não vou porque estou na graça, já sou salvo. Mentira. Isso é uma graça errada, é uma graça que você não compreendeu a graça ainda. Isso acontece desde os textos de Paulo, quando Paulo escreve para os romanos. Mas olha o que Paulo está dizendo nesse texto, para quebrar todos os paradigmas errados. Ele disse, mas pela graça eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo.
Ele está dizendo, a graça não dá lugar para quem não quer trabalhar, a graça não gera comodismo, a graça não gera pessoas confortáveis no seu banco, a graça desperta em nós o desejo de trabalhar mais do que todos, de servir mais do que todos. Quanto mais revelação da graça você tem, mais você vai desejar servir o Deus da graça. E nesse ano Deus tem nos abundado de graça, e eu creio que tempos melhores estão por vir a partir desse ano, em nome de Jesus, onde você vai trabalhar, vai servir, não porque o pastor está te cobrando, você vai para a igreja não porque você tem que ir, mas você vai acordar domingo de manhã e vai dizer, hoje é dia de culto, eu não vejo a hora de estar com meus irmãos. Você vai acordar segunda de manhã, você não vai acordar frustrado pensando, mais uma segunda-feira, uma semana toda de trabalho. Não, você vai acordar segunda-feira e dizendo, mais uma semana para pregar o Evangelho, para servir Jesus na minha cidade, para pregar, para tocar o perdido, para trocar o desamparado, para pregar o Evangelho para o traficante, para o usuário de droga, para o viciado. A graça não gera comodismo, a graça gera os mais fiéis trabalhadores. Sabe por quê? Porque quando nós compreendemos esse tema, essa graça, esse amor, nós não servimos para receber algo, porque nós já entendemos que nós já recebemos tudo. Efésios capítulo 1 diz, todas as bênçãos já estão liberadas, vocês já foram abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E quando nós entendemos isso, nós não fazemos em busca de receber, mas nós já entendemos, eu recebi tudo pela graça, eu já sou salvo, eu já sou completamente abençoado, agora eu vou viver cada dia da minha vida para servir esse Deus que me abençoou. Você se sente satisfeito na obra de Cristo, na redenção de Cristo, e você quer viver cada segundo na vida para servir essa graça, esse Deus de graça que te salvou. Então graça não gera comodismo, mas gera os mais dedicados trabalhadores, os mais dedicados evangelistas, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Eu creio, meu irmão, eu creio. Deus tem revelado, Deus tem trazido revelação sobre isso em todas as igrejas. Deus tem trazido palavras sobre isso. Não para você ficar no seu canto feliz pela tua salvação, não para você ficar tentando manter algo que você já é seu, mas para você cumprir uma vocação pelo qual foi chamado em nome de Jesus. E que vocação é essa? Onde está o seu irmão? Deus está nos perguntando nessa noite, onde está o seu irmão? Onde está o seu vizinho? Onde está o seu colega? Onde está o seu familiar? Mas quando nós entendemos a nossa posição, quando nós estamos na posição que Ele nos chamou para estar, nós saberemos responder onde está o nosso irmão. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, primeiro nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça. Graça que nos salvou, graça que nos curou, graça que nos libertou. Graça que não apenas nos deu uma eternidade no reino dos céus, lá nos céus. Não, graça que nos deu vida abundante também nessa terra. Graça que nos abençoou com todas as bênçãos. Graça que nos levou a crer que tudo já está feito por nós, tudo já foi realizado, Senhor. Mas, Pai, como resposta dessa graça, nós queremos viver cada dia e momento dos nossos dias para servir esse Deus de graça. Pai, nós não queremos que a revelação dessa graça esteja apenas em nós, mas, Pai, nós queremos que um fogo, uma chama queime no nosso coração a partir de hoje. Pai, que essa fogo, essa chama comece a queimar na nossa mente, pelo Teu ensino da Tua palavra, como tem sido esse congresso, alcançar o nosso coração, até finalmente chegar nos nossos pés, ó Pai. Chegar nos nossos pés a inconformidade, Pai, o desejo de ir, de anunciar, de bater de casa em casa, de entrar nos lares, de sentar à mesa, de sentar no sofá, para anunciar Jesus o Salvador, Jesus o Messias. Que essa graça a cada dia venha nos motivar, não gerar preguiça ou comodismo, mas ao contrário, ela vai gerar algo novo, um combustível novo. E nós cremos, ó Pai, que não importa a nossa idade, se estamos
vem envelhecendo, Pai, mas nós te serviremos mais do que nunca servimos no passado. Nós cremos que tempos melhores estão por vir sobre cada cidade representada nesse lugar. Tempos melhores estão por vir sobre cada igreja nesse lugar. É grande o que o Senhor fez até agora, mas é maior o que o Senhor vai fazer a partir de hoje, através da revelação da tua graça, que nos leva a anunciar o teu amor vivo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.